Canal Kleber Mag apresenta Manual de Sobrevivência Construindo um Tripé, Parte 3. Bom, uma coisa que passa batido é como eu transformei isso aqui, que é um tubo PVC, numa coisa plana, como é o caso do nosso tripé aqui. Bom, é simples. Eu aqueci essa peça aqui com fogo e deixei ela plana, vamos ver. Basicamente eu vou só usar uma luva aqui para proteger, porque isso aqui quando isso fica quente, ele é muito ruim. Nem é tão difícil assim. Ok. Vamos lá. Basicamente, a gente deixa aqui na temperatura. Não pode encostar no fogo, senão ele queima, mas eu percebo que já está amolecendo aqui. Isso, molinho. E agora o que nós fazemos? Eu venho aqui, ó, e apoio na parte de metal. Ó, é isso aí. Ficou plano. Ok? E agora o que eu vou fazer? Vou fazer alguma coisa para abraçar isso aqui. Vou deixar isso aqui mole. E vou tentar moldar isso aqui ao redor deste pino. Vamos ver o que vai dar. Vou ter que amolecer novamente aqui a peça. Crianças, mais uma vez, não façam isso sozinhos, só com a presença de um adulto. Eu até recomendo que apenas deixe adultos fazerem isso, né? Veja aqui, é quase que eu quero aqui. E agora? É isso aí, ó. Bom, resumindo, o que eu fiz aqui? Eu não pressionei ela completamente, de tal forma que ainda tenha algum apoio aqui para pressionar mais e travar. Aqui, não sei se dá para ver aqui. Aqui eu vou cortar aqui assim, para que eu tenha a flexibilidade, porque do jeito que está aqui, ele ficou preso aqui nesse ponto, não é o que eu quero. E aqui em cima na base, eu vou colocar a minha base para a câmera ficar, opa, aqui, vamos lá. A câmera vai ficar aqui, quer dizer, vocês não veem, obviamente vocês não veem, mas essa aqui é a ideia, ok, gente? Bom, isso aqui ficou dessa forma, com esse formato aqui, só que agora eu tenho que cortar nessa direção aqui, para que eu tenha aproveitar, para que eu possa aproveitar esse ovo que apareceu aqui, ele que encaixa lá na pelota da ponta do cabo, e é ele que eu vou usar para poder girar o posicionamento da câmera. Aqui eu vou cortar em dois locais. Vou cortar aqui nessa posição. Aqui eu estou pretendendo deixar um pedaço, alguma coisa assim, de forma que eu possa dobrar para dentro e fazer a base da câmera, porque eu preciso de uma base para ela. Eu não vou querer, senão ninguém vai colocar o parafuso de fixação, ok? Então isso é o próximo passo agora, fazer esse corte aqui. Ok, vejam só, já fiz o corte aqui assim. Vou encaixar aqui, veja
eu consigo virar para o ângulo que eu quero. Era exatamente isso que eu queria. Se eu posso prender na posição, se eu afrouxar aqui, isso aqui fica com condições de girar para o ângulo, pro lado que eu quiser, né? Com o ângulo que eu quiser. É exatamente isso que eu queria. Então, agora eu tenho condições de terminar essa peça aqui. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou cortar ela plana aqui, aliás, perdão, vou cortar ela aqui assim e vou deixar uma certa área aqui para que eu possa aplanar e fazer a base da câmera, ok? E claro, fazer a fixação, enfim, aquela coisa toda. Mas era isso que eu queria. Já tenho condições de fazer o movimento da câmera. Então, estava eu aqui pensando então na solução de fixação da câmera. E acabou que já foi gerado essa pecinha aqui. Essa peça é aquela peça que eu já havia trabalhado. Eu dei mais algumas melhoradas, mas já tive algumas ideias aqui. Primeiro, para fixar a câmera, eu pretendo colocar essa madeira que ainda não está trabalhada aqui, nessa posição. Eu vou colocar um parafuso aqui nesse local. E aqui eu posso fazer a movimentação para que lado que eu quero a câmera. Tanto para cá, como para cá. E aqui eu vou colocar alguma coisa, um parafuso aqui, que trave aqui, e uma coisa para apertar aqui assim. Por quê? Na hora que eu travar aqui assim, ela vai ficar dura aqui, a câmera não gira. Enfim, acho que isso aqui já deu a solução de fixação da nossa câmera aqui. No mais, mãos à obra. Bom, vamos lá. Algumas coisas que eu já decidi fazer aqui. Isso aqui vai ser o ponto de fixação da câmera nessa madeira. Eu vou pregar ela aqui nesses pontinhos aqui. Vou pregar um preguinho aqui e outro aqui. E vou colocar uma massa epóxi aqui por cima do parafuso para ficar travado nessa peça aqui. Eu acho que isso só vai ser suficiente para mim ter essa peça aqui já no ponto de colocar em cima. Com isso, isso aqui vai ser minha guia da câmera, que eu vou poder fazer esse movimento aqui assim nela. E aqui ainda não furei, daqui a pouco eu vou fazer um furo aqui assim, um furo de, sei lá, uns 4 mm, 5 mm, não sei. E eu vou colocar alguma coisa aqui, ou talvez uma madeira como essa mesmo, para travar aqui assim, de forma que na hora que eu apertar aqui, ele faça essa pressão, diminuindo este diâmetro aqui e fazendo o que eu quero que faça, que é travar aqui nesta cabecinha aqui do tripé. Aí eu posso colocar aqui, vou apertar aqui assim, travou. Ok? Aqui nós já estamos colocando a massa epóxi na minha guia de fixação da câmera. É claro que eu estou tentando moldar ela o melhor possível aqui com as mãos mesmo, né? Isso aqui já tampou o parafuso. Eu vou separar uma parte dessa massa epóxi que eu estou colocando aqui. Mas enfim, eu vou colocar um pouquinho dela aqui também em algumas frestas aqui no parafuso. Aqui já deu e aqui. Entendeu? Não sei se isso aqui vai ficar bom não, viu? Confesso que é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa com massa epóxi. E agora, claro, né, obviamente, mais 2 horas secando. Eu tenho que ter muita paciência para fazer esse tipo de coisa que eu estou fazendo. Em outras palavras, alguém poderia fazer. Eu repito uma frase que eu já sei que alguém vai pensar assim, mas poxa, Cleber, você poderia comprar, seria mais fácil? Não. Mas enfim, só para mostrar que é possível fazer da vida. E então, beleza, galera? Seguinte, estamos aqui no terceiro dia de montagem do tripé. O tripé já está aqui com essa peça que eu havia mostrado. Eu queimei algumas etapas aqui, porque eu não mostrei o que foi que eu fiz, mas enfim. Aquela peça que nós fizemos lá junto, lá no fogão, ela já está montada aqui assim. Agora eu estou parafusando algumas coisas. Isso aqui vai ser a minha fixação, quando eu vou fazer assim com a câmera. Eu estou terminando aqui. Fiz furinhos aqui e coloquei parafusinhos pequenos para fixar a madeira aqui nessa base. Aqui é o lugar onde essa câmera que vocês, pelo qual vocês enxergam isso aqui, é que será fixada aqui. Aqui embaixo ficou a solução mesmo que a gente havia dado antes. Eu não dei nenhum acabamento, nem sei. Eu estava pensando em talvez não dar acabamento, porque isso aqui dá resistência à peça, né? Enfim, o negócio aqui funcionou, ficou do jeitinho que eu queria. Isso aqui é emenda, ficou meio tosca, mas tudo bem, né? Enfim, isso aqui é o nosso suporte para a câmera, que agora vou passar a usar. Eu acho que
O mais legal disso tudo é que eu gastei, em termos de dinheiro, não gastei nada. Eu gastei, tudo isso aqui é material que se encontra no sucata, até ficando dizer, até no lixo, né? Ok, galera. Pois então, fizemos o tripé, ficou bacana o tripé, ficou resistente, não quebra. Aqui a estrutura ficou muito boa, muito bem montada. Só que eu descobri um problema que faz falta no tripé, que é o ajuste de altura. Esse tripé aqui, como ele é fixo, não tem ajuste de altura. Decidi fazer uma coisa, sei lá, que permitisse fazer o ajuste de altura. Foi quando eu encontrei este cano de PVC, um cano de eletroduto de 3/4 e que vai resolver o nosso problema. E eu já fiz um teste, eu sei que ele encaixa aqui nesse ponto aqui assim, então eu vou colocar ele aqui assim, de tal forma que eu possa ajustar, ou aumentar ou diminuir aqui a altura. Eu vou fazer um corte aqui, para que eu possa encaixar meu tubo aqui assim, e com isso eu vou ganhar a característica de ajuste do tamanho do tripé. Até então eu só tenho eu posso guardar ele, eu posso dobrar ele aqui, mas eu não consigo controlar a altura dele, ok? E vocês vão comigo nisso agora. Primeiramente, eu vou fazer o corte aqui e aqui. Infelizmente, vou perder esse trabalho que eu havia feito aqui. Como vocês viram, com a proposta do tripé justamente fazendo as coisas e à medida que eu vejo uma necessidade de mudança, então eu vejo uma melhoria a se fazer, eu vou fazer. Então, isso não está ainda em desacordo com a proposta que era ter um tripé, um tripé feito em casa. Com muita dor, vamos cortar a cabeça do tripé. Tanto trabalho fazer. Isso, beleza. Uma coisa importante aqui. Eu lembro que aqui a gente tinha o parafuso que ficava exposto. Eu coloquei um Durapox aqui para impedir que ele ficasse exposto. E vamos cortar a parte de baixo também. Aqui é o seguinte, o tripé, como vocês podem ver, ele se ajusta, ou seja, ele tem esse ajuste máximo aqui. Então eu não posso deixar meu tubo pode entrar no máximo até aqui. Então, o que acontece? Isso quer dizer que ele vai poder subir no máximo até aqui. Então, vamos ver aqui. Eu vou ter que cortar ele, vou ter que fazer a medição ainda. Vamos lá. Melhor cortar. Cortar isso aqui. Vou cortar aqui o mais rente aqui. Lembrando que aqui tem um parafuso aqui, então eu tenho que cortar na verdade um pouco mais abaixo aqui, porque há um parafuso aqui dentro. Tá vendo assim? Pode ser que eu chegue nele. Não havia testado, apesar de eu havia testado em outro cabo de vassoura, mas isso não entrar. Entrou! Não com muita facilidade, a verdade é que está entrando, mas muito duro! Isso quer dizer que eu vou ter que fazer algum ajuste, algum polimento aqui no cabo para que isso aqui entre. Legal que do jeito aqui, eu vou ter que fazer colocar alguma braçadeira, alguma prendedora aqui, de forma que eu possa prender aqui. E não pode ser uma coisa fixa, afinal de contas a gente ajusta as coisas no campo, né? Vamos lá, vou deixar isso fixo aqui. E agora, deixa eu ver aqui, já que a proposta é essa, isso aí, vamos lá. Se a proposta é vir mais ou menos até aqui, então, deixa eu ver que isso aqui já dá. Vamos ver aqui, vou levantar aqui no tripé. Eu quero ver aqui qual é o máximo de altura que ele vai, porque também, na verdade, eu gostaria que ele fosse mais alto aqui. Então eu vou colocar ele nessa altura aqui. Na hora que ele for todo, ele vai nessa altura. Tá legal, acho que vai dar legal. Então nós vamos cortar esse cara. Lembrando que eu tenho também, eu ainda tenho que colocar a minha base. Isso aqui ainda tem que colocar a minha base. Então se eu quero que ela venha até aqui, esse aqui tem que ser meu nível. Então, vou cortar aqui. Esse é o ponto de corte. E aí, sabe que alguém vai achar que isso é suficiente? Isso. Ainda vai sim. Não pense que isso é suficiente, viu, gente? Aqui. E agora tem que dar um acabamento aqui. Aqui vamos dar um acabamento. E eu sei que isso aqui ainda não vai entrar naquela peça, porque o cabo de vassoura dessa peça aqui, ele é maior. Vou ter que fazer uma certa usinagem ali. Mas como eu não tenho nenhum torno, nem nada, o que eu vou fazer? Essa meio que usinagem vai ser na base do estilete, ou seja, eu vou literalmente fazer como eu fiz com aquela cabeça que eu fiz aqui
Pra ver só, sei lá, essa bolota que eu fiz aqui na ponta. Ou seja, eu vou pegar isso aqui e também vou descascar essa madeira para fazer aquela ponta. Eu vou fazer alguma ponta que entra aqui. E eu vou fazer agora, porque eu já preciso desse tripé hoje ainda. Já tenho uma atividade para ele. Mas enfim. Isso é um comentário, uma coisa que eu achei bacana aqui, que depois que eu fiz o tripé, eu já fiz alguns testes nele, mesmo ele sem ajuste. E ficou bom, sabe, assim, claro, não é um tripé profissional, ele já tem um defeito, porque esse tripé tem esse pé fixo aqui, se ele tem esse pé fixo, então eu não consigo, por exemplo, colocar ele num lugar irregular. Então, eu pretendo fazer alguma coisa para compensar isso também, mas eu gostei, interessante que eu gostei, e que eu gostei, né, de ter feito ele, porque ele... assim, pra mim não custou nada, eu não gastei nada para fazer ele, assim, claro, já tinha materiais que eu tinha aqui, além das ferramentas e além do, por exemplo, do Gracola Epox, da cola Bonder, enfim, mas no caso todo esse material aqui é material que eu já tinha aqui, eu não gastei com ele. Eu já fiz análise de um tripé bom de mercado e que, claro, atende muito mais do que esse, e ele custa na faixa de uns R$300. Se eu tivesse que comprar ele agora, eu ia gastar uns R$300 com ele. Não é um valor muito caro, mas, assim, eu já, por exemplo, eu não estaria com tanta intenção de fazer esse gasto agora, por hora. E o mais legal é o seguinte, tudo bem, aqui eu tenho esse recurso, eu poderia comprar, sei lá, no cartão, uma coisa assim, mas não é o interessante. O interessante é que qualquer um que porventura, sei lá, que não tenha dinheiro, pode fazer um tripé como esse daqui. Já tem coragem a fazer. Claro, ressaltando que você tem que tomar cuidado com as ferramentas que vão usar, porque elas cortam, elas podem fazer coisas que, se a pessoa não tiver um cuidado específico, ela pode se machucar. Obrigatoriamente tem que ter algum cuidado, sim. Veja bem, estamos aqui fazendo não sei se dá pra ver aqui, cara. Vou tentar chegar mais próximo aqui, cara. O que eu estou fazendo? Estou diminuindo o diâmetro aqui para que ele entre no tubo. Eu vou fazer com que ele entre justo e aí eu possa aproveitar essa base aí que eu fiz. Vou ver até rica já. Isso, vem para apertado, que é o que eu quero. Aí, isto. Ou seja, que agora eu só preciso fazer uma colinha aqui, uma cola Bonder qualquer aqui. Eu já travo essa cabeça, não tem que fazer mais nada aqui. E vou ficar por conta agora de bolar alguma forma de diminuir. Eu aqui pretendo, ó, legal. Mas aqui eu já pretendo fazer duas coisas. Eu já vi que aqui não está entrando direito porque aqui por dentro é áspero, não é tão liso quanto eu pensava que era. Então uma das coisas que eu vou fazer é, com uma lixa, eu vou tentar lixar esse cabo de vassoura para tirar um pouco da irregularidade dele. Eu pretendo lixar agora esse cabo de vassoura para diminuir um pouco o diâmetro dele e passar algum poliflor aqui, poliflor ou qualquer crustra móvel em geral, para que ele entre aqui com mais liberdade, porque aqui ele está entrando com muita dificuldade aqui, ó. Ele vai até um certo ponto e quase não vai mais. Por quê? Porque ele é irregular por dentro e o diâmetro aqui está muito à ponta. Então isso não pode. Ok? E isso vai demorar, eu vou parar a gravação aqui, mas enfim. Esse foi já o upgrade que eu estou dando aqui no tripé. Ok? Valeu, gente? Ok, galera, depois de uns 15 minutos aqui lixando, finalmente eu tenho aqui o cabo de vassoura entrando certinho aqui no cano, até aqui embaixo. Mas eu não vou parar por aqui, por quê? Porque existe uma propriedade da madeira que é, quando ela está úmida, ela incha. E eu imagino que se eu não fizer isso aqui agora, ferrou. Já de cara dá pra ver que ainda está muito em cima da ponta aqui ainda, dá pra tirar. Ou seja, está muito em cima, está muita ponta ainda do furo. E eu tenho certeza que se eu deixar isso aqui, quando o dia mais úmido, a madeira incha um pouco. E eu não vou conseguir variar o ajuste. Então eu vou continuar mais uns 15 minutos aqui lixando para que eu tenha um diâmetro bacana aqui, não tenha problema de, na hora de levantar e diminuir aqui o tripé. Ok? Vamos lá. Só um comentário, eu liguei ali o ventilador porque estava uma poeira fodida aqui, tive que tirar essa pauzinha que dá aqui. Se você saber mexer com isso aqui, vai dar um pauzinho fudido, minha roupa já está toda suja, acabei de colocar aqui agora. Eita, nós, hein?
isso aí. Finalmente. Essa aqui vai ser a altura máxima da câmera, está excelente. A altura mínima da câmera vai ser essa daqui, que também tá bom. E com todo esse poder de inclinação aqui que vocês estão vendo aqui. Aqui deve estar dando uns de inclinação aqui, deve estar dando uns 15 graus, mais ou menos aqui. Esse aqui seria plano, né? Esse aqui seria a inclinação máxima. E também para cima aqui. E dá para melhorar, viu? Se quiser que isso aqui incline mais um pouquinho, é possível. Só que eu tenho que mexer aqui nessa parte aqui que é o arredondado e dá a firmeza da cabeça. E é isso aí. E agora, como que eu vou fazer para travar aqui? Esse aqui já está um pouco simples. Eu vou fazer o seguinte: eu vou cortar aqui assim, e vou colocar alguma coisa que eu não sei o que é, travando aqui, prendendo aqui assim. Beleza? Esse estilete é uma maravilha. Bem, agora é só bolar uma abraçadeira para apertar aqui assim. Estou usando agora uma lixa 80 para tentar diminuir o tamanho aqui. Cara, vamos ver o que a gente vai conseguir. E dá-lhe para dentro. Ah, poeira! Vamos ver o resultado. E finalmente, para deixar esse cabo aqui deslizando bonito aqui dentro, bem, já está bacana aqui. Vocês podem ver que já entra com facilidade, não tem que fazer aquela forcinha básica. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar aqui uns móveis aqui de mercado. Ele vai garantir que isso aqui vai permanecer, vamos dizer assim, vai permanecer escorregando por um bom tempo. Ele vai dar uma enxada, provavelmente na hora que eu colocar aqui ele não vai nem entrar mais direito, mas depois que secar, pode ter certeza que ele vai deslizar tranquilamente. É isso aí. Ele já deve estar dando uma enxadinha aqui. Agora vou deixar quieto aqui. Só para fazer o seguinte, vou tentar já colocar ele aqui dentro, que já passa um pouco dessa, para ficar líquido, também para PVC. Prontinho, vamos deixar secar aqui e daqui a pouco fica pronto. Valeu! Finalmente o upgrade ficou pronto. Nós temos agora nosso tripé com a base ajustável, com a altura ajustável. Agora posso afrouxar aqui assim. Peraí, opa, tá. Aqui. E aí ele fica na altura que eu quero. Bom, basicamente o que nós fizemos aqui? Nós fizemos isso aqui. Eu fiz uma mola aqui assim, essa mola prende. Aí, ó. Aqui. E isso aqui resolveu o problema. Agora eu posso deixar minha câmera na altura que eu quiser, do ângulo que eu quiser, do lado que eu quiser. Aí, ó, posso virar aqui assim. Agora finalmente temos um tripé com altura ajustável. Muito bem. Eu acredito que com isso nós finalizamos esse post da construção do tripé usando materiais que a gente tem em casa, ok? Valeu, gente. Eu acho que por agora é só. É isso aí.
É isso aí, o que eu queria era justamente ter este suporte de câmera funcionando. Ficou muito bom, ficou legal, ficou portátil. Quer dizer, nem tão portátil assim, mas o suficiente para fazer gravações e para me facilitar a edição de novos vídeos. Isso quer dizer que agora virão novos vídeos com uma fixação melhor, com uma coisa mais legal, não aquela coisa meio tosca. Vocês não fazem ideia do que eu tenho usado para poder posicionar a câmera. Com isso aqui agora vai ficar mais fácil fazer tutorial, fazer relação bom. Ok, então valeu isso aí, muito obrigado aí mais uma vez e até os próximos vídeos. Valeu, gente! Então, gente, essa foi a série Construindo um Tripé. Obrigado pela audiência, dê o seu joinha, compartilhe e novamente indique para aquele seu amigo que reclama de não ter um tripé. Fique ligado, se inscreva no canal para ver novos vídeos, um abraço e até o próximo.